Olá, boa noite. Especial do mês com Chaim Zaire, que sou eu, um prazer vê-los novamente. E hoje nós vamos fazer um programa que para mim é muito especial, mais do que especial do mês. É especial da vida, até porque a pessoa que eu convidei aqui é uma pessoa que tem o maior respeito, o maior carinho. É uma das primeiras amigos que eu tive aqui em Araçatuba. A gente brincava quando criança. Eu conhecia quem era Araçatuba desde o dia que eu cheguei e nada mais, nada menos que Milson Laluce. Milson Laluce está aqui comigo, um amigo especial, um amigo de infância, um amigo que conseguiu viver Araçatuba desde aquela época, um empresário de sucesso, criou uma família maravilhosa, filhos maravilhosos e eu não poderia deixar, Milson, de bater um papo com você hoje. Você é o meu primeiro entrevistado, não é? Do empresário, das pessoas de destaque, que é o que nós vamos fazer. Esse programa, gente, vai ser o seguinte: uma vez por mês a ideia é trazer de cada cidade, pode ser da região, não só de Araçatuba, a ideia é a gente ter um destaque de cada cidade. O destaque não quer dizer que é destaque porque fez alguma coisa, qualquer evento que essa pessoa tenha participado dentro da cidade, nós vamos estar falando. Mas, Milson, eu queria realmente, em primeiro lugar, te agradecer por estar aqui. Não era para a gente ter feito esse programa gravado, aí toda a minha confusão, marcamos e agora vamos fazer ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né, Milson? Exato, para mim é uma honra, ter sido convidado por você. Só que eu preciso deixar claro, importância na cidade é mínima. Talvez o que me leva a trazer aqui é ser teu amigo. Fora isso aí, eu não estaria presente aqui hoje, não, com toda certeza. Você participou de muitas atividades aqui na cidade, né? Vamos falar um pouquinho da cidade que nós conhecemos da nossa época, não é? Ali no campinho de futebol. Aquele campinho que era frente à comarca, lembra? Exato, exato. Pois é, isso vamos fazer o quê? 50 anos, 50 e poucos anos, não é isso? 60 anos, né? Por aí. 70 anos. Não, pera um pouquinho só. Não arruma confusão, não. Sou tão velho assim. Márcio já está querendo me aumentar a minha idade, hein? Vamos lá. Eu cheguei aqui no Brasil em 60, não é? Isso poderia ser o quê? 65, por aí, né? 55 anos, vamos colocar aí. 55. Olha que coisa maravilhosa. Você está jovem, inteiraço, né? Para quem te conheceu 55 anos, ali naquele campinho do lado ali, da famosa funerária Laluce, né? Que exato, você trabalhava lá. E o que virou onde era o campinho hoje? Que era em frente ali à comarca? Ali juntou ali onde era a funerária Laluce e o campinho que a gente jogava, é o supermercado Stock. Ah, virou um supermercado grande. Supermercado grande. Então houve uma evolução grande daquela época, né? De lá pra cá, grande, né? E onde, frente à comarca, que era a comarca ali também... também mudou tudo. Mudou tudo. Então, é exatamente esse gancho que eu quero pegar de você. Nós vivemos 55 anos atrás, que a gente tem essa convivência, para mim acho que é mais, nós não vamos falar com o tempo, para não contar a nossa idade, que nós somos eternos jovens, né? Que ninguém envelhece, né, gente? Os jovens de hoje, que somos nós, não é? São muito diferentes daquela época, não é? Daquela época, não tem dúvida. A gente corria, fazia. Se você se recorda que naquela época ali no campinho de futebol tinha um monte de amigos. Você se lembra? Não tem dúvida, não tem dúvida. O melhor jogador quem era? Não era você nem eu. Então, era o Toboni, né? O Gordão Toboni era bom. Era muito bom, era né? Bom. Ele com aquela canhota dela, ele me punha no gol, eu me lembro. Na hora que ele levantava a bola, eu lembro que canhota, você jogou no gol uma vez. E nunca mais. Nunca mais. Deus me livre. O primeiro chute que ele deu, você falou, não jogo mais no gol. Daí pra frente você foi só na linha, né? Era incrível, né? De lá pra cá, Milson, muita coisa aconteceu em Araçatuba, né? Que você que vivenciou, você participou em todas as atividades, inclusive politicamente, você teve quase candidato uma época, não foi? Foi. Felizmente, a dona Márcia não deixou. Sorte, hein? Sorte minha. E até nisso nós somos iguais, né? Dona Adriana também. Adriana também. Corta Mas tudo. Você falou da Marechal, né? Me ocorreu agora. A Marechal, naquela época, que
onde tinha aquele campinho que a gente, todos os moradores aí da região brincavam ali e tal, né? Era a principal rua da cidade. Ali que existia os desfile, carnaval e o comércio também. E você vê como é que o comércio é dinâmico, né? Hoje aquele trecho da Marechal já não é tão importante comercialmente. Naquela época era muito importante, né? Era o principal. Você lembra que a gente ia na escola de manhã, saía correndo, como é que é? Você saía, fazia tarefa mesmo isso? Enganava, né? E saía correndo pro campinho. Mas todo mundo. O programa assistia a aula de manhã, voltava da aula, almoçava, fazia a tarefa, estava liberado e... Tufo pro campinho. Quem aí... levava a bola, Nilson? Eu não lembro. Não, aí era um problema sério, hein? Bola... Por quê? Ninguém tinha bola, a gente tinha que sair correndo. Você sabe o que eu me recordo? O quê? O Laércio Passi, ele não era muito de ir lá, mas ele tinha bola. E o que acontecia? Laércio Passi lá da fábrica de Sombrinha, né? Uhum. Aí um dia, ficamos impressionados com isso. Nós fomos lá, chamamos ele foi lá, levou a bola. Que era o importante para nós, era a bola, né? E não é que por um azar danado furou a bola? E aí? Sabe o que ele fez? Ele pegou a bola furada, correu lá na casa dele, que dá uma quadra dali, né? Trouxe uma bola nova e trouxe. Voltou com a bola. Pô, nós ficamos impressionados com aquilo, eu não esqueço disso até hoje. Você sabe quando eu encontro com ele, eu lembro dessa história? Não dá para esquecer, rapaz. Porque bola para nós era a coisa mais difícil. Não tínhamos grana para comprar bola naquela época, né? Tinha. E tinha que aí ter criatividade. Você sabe que todo mundo aprendeu ali, quando furava uma bola, consertava a câmera, pegava uma câmara de ar de bicicleta, né? Colava, costurava, eu aprendi a costurar o capotão. Não, você costurava? Te juro. Costurava o capotão. Eu vou perguntar para dona Márcia, uma agulha curva. Uhum. Costurar porque não pode aparecer o cordão, né? Entendi. O cordonê. Senão acaba machucando. Senão cortava. Corta, né? E eu aprendi. A gente fazia isso aí lá. E vem cá, naquela época, de vez em quando, aparecia, colocava um circo lá, né? Pô, era tristeza nossa, rapaz, quando vinha o circo. E aí? Também a gente aproveitava. Pô, você também ia, pô, não vem com essa história, eu não, que você também ia. Eu nunca fui em circo, nem tinha. Eu só trabalhava. Lembra que eu trabalhava com meu pai? O fundo de casa era com... Eu lembro. Então a molecada, já que não jogava bola, ia varar o circo. Era a coisa mais gostosa do mundo. Por baixo da lona, vazava, ninguém via. O circo era de lona, hoje é mais moderno, né? Então a farra era assistir o circo de graça. Ô Milson, me conta um pouquinho. Hoje você tem quantos filhos? Quantos... você está com netos também, né? Já, tem 6 netos, tem 6 netos. 6 netos E 3 filhos. 3 filhos. Tem 3 filhos. Aliás, um palmeirense louco ali, todos são palmeirenses. Todos. E a história ainda da gente ir lá para Palmeiras, hein? Que mão de obra, hein? Que mão de obra, rapaz. Foi bom aquele dia, né, Milson? Foi uma das maiores alegrias da família, né? Graças a você. E o teu filho tinha loucura para conhecer o Abel. Lembra? Começou Meu filho aí a história, era apaixonado, queria fazer o Abel. Aí eu liguei para você. E você conseguiu que a gente entrasse no camarote e depois... Que era do Palmeiras, né? Era do dono da construtora que fez o campo lá. Foi uma maior mordomia, pô. Nunca vi tanta mordomia daquele jeito. Foi muito legal aquele dia, né? Fiquei um dia de rico. Aí teu filho conheceu finalmente o Abel. O Abel, a tia Leila e todos os jogadores lá. Foi uma alegria. Mas você é palmeirense muito louco, né? Você é muito fanático. Adoro. Não é muito. Agora compramos 4 cadeiras. Você lá para ir direto agora? Direto. Eu 2 e meu filho 2. Que coisa. Agora eu vou direto. Você tem direto? Tenho direto. A Márcia também adora. Todos os filhos são palmeirenses. Todos? Senão eu deserto. Não escapou nenhum pro Corinthians, nada? Nenhum São Paulino? Cunhada.
Você sabe... O genro, nora... Genro é obrigado a ser palmeirense? Sinal, sério? Sinal de zero. De zero, cara? É. Ah, então aí é sacanagem, Não, sacanagem, é. Que coisa boa. Me conta um pouco aqui, tá olhando. Você, nós estávamos lá, estudávamos juntos, né? Lembra que eu ia pegar pro meu pai suco de laranja que minha mãe fazia, levava ali como é que chamava aquele... O barzinho da Bombonier Chique, não é? Bombonier Chique, então, lembro da Bombonier Chique. Quem é dessa época vai lembrar disso. Né? Era Bombonier Chique, onde é o Bradesco hoje. Exatamente. A Princesa Isabel e era com a uma coisinha pequena. Você ia lá também? Eu ia muito, eu não saía de lá, era seu amigo. Então, eu já ficava impressionado nessa época com a facilidade que você tinha para fazer conta. Como assim? Nunca te falei isso, mas eu ficava impressionado. Você já fazia conta de cabeça que eu só com a máquina de... Não, naquela época nem tinha máquina de calcular, né? Mas você tinha um raciocínio rápido. Mas não é tão tempo assim, vai. Vamos chamar gente de velho aqui, pô. 60 anos, bicho. Então, pô, 50 anos passa rápido, eu tenho né? 75, 15 anos, por aí. E ali naquela época a gente fez o colégio, você fez depois a administração, não foi? Eu fiz administração. Fez administração de empresa. Conta um pouquinho da sua trajetória aqui em Araçatuba. Como você sabe o que eu lembro da administração de empresa? Eu estava no último ano de administração de empresa e era presidente do diretório. E você já tinha mudado para Pereira Barreto com a família. Seu pai mudou para lá, tinha acabado de fechar Quibelândia, ali na Oswaldo Cruz, com a Rua Tupi. Vocês fecharam aqui Belândia, foram lá para Pereira Barreto e você voltou para Araçatuba para estudar. Você estudava e foi trabalhar no Cursinho Brasília, com o Valdir. Brasília é o nome, lembra ali na Valdir. rua? Valdir. Perto da praça, Rui Barbosa, né? Não era perto, era lá no Santana. Depois foi para Santana. Começou ali na praça, ali perto do Intec, não foi? Como começou ali, mas depois foi para lá. Exatamente. No Intec, você fazia uns cursos para orientação vocacional. É mesmo, O Intec você tinha já uma criatividade muito grande. Você dava bolsa para, quando você estava no curso Brasília, para os estudantes do terceiro ano, era uma forma de atrair os alunos para fazer matrícula. E você também dava cursos vocacionais. Se oferecia para pessoal do terceiro ano, né? Terceiro ano na época era científico, né? Clássico. Terceiro colegial, sei lá. Exatamente, terceiro agora colegial, colegial, hoje ensino colegial. Médio, né? Ensino médio. Mas era cursinho para pré-vestibular. Aí né? o pessoal ia fazer. Tinha FUVEST, CECEM, Mapofei. Mapofei, Lembra? Lembro. Mackenzie, FEI, Mackenzie, FEI. Me fala uma coisa, vamos voltar a falar de você e da família. Eu não tenho muita história para falar, não. Tem sim. Quem tem história é você, pô. Você tem 3 filhos, um menino e 2 meninas. Exato. O menino, como é que é o nome dele? Lucas. E a menina, as 2 meninas? É a Lucila e a Renata. E tem 6 netos. Cada um tem 2 filhos. Eu tenho 9. Ganhou de mim. Ganhei. Você ganha tudo, pô. Não, só de netos. Me fala um pouquinho, que eu estava te perguntando, vamos falar um pouco da cidade. Você vivenciou, teu pai, tua família toda, teus irmãos, teu irmão, o Miguel, inclusive, ele chegou... Foi vereador, tudo. E você estava entrando nessa linha. Porque você também acabou de sair agora... como do Associação Comercial? Fui presidente da Associação Comercial, saí faz um mês mais ou menos. Então, você prestou muito serviço para Araçatuba e conhece Araçatuba desde aquela época. Como é que você enxerga Araçatuba? Naquela época você se recorda que a gente tinha Rio Preto, Prudente, que hoje a TV está presente. Como é que você enxerga hoje Araçatuba em relação a essas 2 cidades? O que aconteceu que... Você achou que ela não decolou? O que faltou? Qual é a tua impressão nisso? Olha, Araçatuba é uma cidade boa para se morar. A gente também não pode ficar criticando a cidade, não, porque ela tem muita coisa boa. Mas é lógico que o nosso comércio, se comparar com Rio Preto, Bauru, Prudente, aí é brincadeira, né? Eu não sei o motivo que fez com que Araçatuba ficasse para trás dessas cidades.
Eu não sei se o fato daqui ser pecuária, o pessoal se dedicado mais a essa área e se dedicou mesmo. Porque você vê Rio Preto, nós temos lá em Rio Preto muitos de origem libanesa. E esse pessoal se dedica muito ao comércio. Entendi. As Então, lojinhas. esse pessoal são bons no comércio. Um mau exemplo aqui é você, né? E investe na cidade. E talvez o comércio da cidade tenha sido melhor por isso. Aqui o pessoal se investe mais na pecuária, né? Mas mesmo assim, nós temos crescido. A pecuária hoje em dia tem sido o que está impulsionando hoje o país é a pecuária, né? O agronegócio, o pecuária. Pessoal tem contribuído. Lembra naquela que tinha a Praça do Boi, não era isso? Pois era definido aqui o preço do boi, era aqui. Me lembra um pouquinho dessa época, você que conhecia bem, não era ali que... Na Praça Rui Barbosa que se decidia o preço da arroba do boi, mas o pessoal hoje cresceu tanto que investe muito mais em Mato Grosso, fora de Araçatuba, porque... o preço do alqueire, eu não sou dessa área não, viu, Chaim? Mas eu sei, eu ouço falar que o preço do alqueire aqui no estado de São Paulo é tão alto que não compensa os pecuaristas comprarem aqui. Então eles foram partindo mais para Mato Grosso. Então eles moram aqui... Não é só Mato Grosso, né? Até mais longe. Até mais longe, até mais longe. E que hoje está tudo soja hoje... Não, o que cai entre a gente não está tão errado, né? Porque, de fato... O preço do alqueire aqui fica pesado, o pessoal acaba se destacando onde eles conseguem crescer mais. Mas isso não implica que não pudesse investir para que a cidade pudesse se destacar, né? Você nasceram teus filhos aqui, conheceu tua esposa aqui, cresceu aqui, nasceu aqui, teu pai aqui, tal. Você, naturalmente, adora essa cidade. Adoro essa cidade. Eu não conseguiria viver fora de Araçatuba de jeito nenhum. Então, e o que você entende que é possível os empresários, a população, o que falta? O pessoal investir mais na cidade, acreditar mais, apostar mais? Ou ela ainda, você está sentindo que ela está começando a decolar? Não, Araçatuba está crescendo. Apesar de tudo isso, a gente vê que está crescendo, por exemplo, na área de educação. Nós crescemos muito, você mesmo já investiu bastante na cidade. Hoje, aqui a gente tem engenharia, tem medicina, tem todos os cursos superiores. 10 anos atrás a gente não tinha nada disso, então nós estamos crescendo. A gente tem que também, não pode só criticar a cidade, não. Tem que ver também que ela hoje é bem diferente do que aquela época que nós estávamos comentando aqui. Ela cresceu bastante. Agora me fala, vamos voltar a falar o seguinte, você acredita que Araçatuba falta ainda aqueles deputados estaduais, federais que podem ajudar muito a cidade, então, né? Essa força política eu acho que atrapalhou muito, você não concorda? Eu ouço falar muito isso, que a gente não foi muito felizes com os políticos, né? Que essas outras cidades tiveram políticos mais atuantes, né? Infelizmente, pode ser que isso aí tenha contribuído, a parte sim. de deputado estadual, federal, isso ajuda muito, tanto no estado você vê, hoje a gente não tem na época do Maluli Neto, lembra? Era o Maluli, João Rezec, tinha 2 deputados federais, não é? Hoje não tem nenhum, né? Tem nenhum, nem federal, nem estadual, né? Pois é. Isso atrapalha, viu, Milson? Atrapalha, né? Atrapalha muito. Eu acho que a cidade, aliás, você que está me vendo aí, a gente vai bater muito aqui no SBT, eu faço questão até de fazer uma campanha em cima disso para que toda a população comece a pensar em votar em candidatos da cidade. Não adianta vir aqueles candidatos que aparecem só na época de eleição e somem. E aí o que você tem? Você não tem nem um representante lá, tanto em São Paulo como em Brasília. Aí não adianta, gente. Política é política. Você tem força política, a cidade acaba se beneficiando. Veja agora em Birigui, né? Está saindo lá, é um hospital que está saindo lá. Parece que o governador está investindo. Teve lá tal. Isso é força política, Nilson. Vamos apostar que o prefeito novo que tem na cidade, um jovem, tive a oportunidade de entrevistar, está com disposição, está com vontade, está querendo acertar. Isso é muito importante, ver gente que está com vontade.
Isso é muito importante para a cidade. Tem dúvida, Nada contra os outros que passaram, todos tiveram com vontade, todo mundo teve um bom trabalho, mas eu acho que nós temos que olhar daqui para frente para que a cidade possa dar essa decolada, como está acontecendo, que eu acho que a região Prudente, Araçatuba e Rio Preto faz um tripé incrível, é um terço do estado, né? Então, essa região por lado de cá, Rio Preto, Prudente e Araçatuba, poderiam pensar em se unir, ter até uma força política regional para poder fazer com que se destaque. Você não acredita nisso? Eu acredito e espero que pessoas como você investam mais em Araçatuba. Você, por exemplo, é uma pessoa que Araçatuba conta muito com você. Você é uma das pessoas que tem condições e gosta de Araçatuba e tenho certeza que vai investir muito na cidade ainda para ajudar a cidade a crescer. Não, a gente pode ajudar de mil maneiras, não é? Por exemplo, com a TV, com os rádios, comunicação. Pois é, eu estou vendo isso. Veículos de comunicação pode ajudar muito. Parece que tem um loteamento que vai sair seu agora também, né? A começar a fazer propaganda? Vamos. Vamos fazer? Vamos. Então, vai sair onde era ali a Tião Maia, né? Ali a parte daquele condomínio. Para os amigos tem um precinho melhor ou não? Para os amigos sempre tem, né? Então, beleza. Muito bem, Mamilson, eu fico feliz, sabe por quê? Tem tanta coisa que nós colocamos aqui para falar. Você lembra que eu comecei a escrever num jornal, inclusive? Lembra do Genilson? Eu lembro que você escreveu no jornal uma coluna social. A Márcia é cunhada, né? É irmã da Anelisa. Da Anelisa, então, Folha da Região, comecei a escrever lá. Foi lá? Eu escrevi um jornal que era uma coluna social. Chaim Focaliza. Começou Fofocalizando. Depois Chaim Focaliza. E eu sei, você falou para mim um dia assim, falou, eu vou fazer a coluna social porque é uma forma de eu estar participando das atividades sociais da cidade, ser convidado. É isso aí. Eu lembro disso aí. Você lembra que a gente andava a pé para chegar no Bola 7? Lembro, lógico. Como é que a gente ia, né? Ia a pé, viu? Que coisa maluca, né? Que gostoso isso, lembrar essas coisas. Mas sabe uma coisa que eu quero lembrar? Vai lá. Vou lembrar. Lembra aí. Não a gente ia nadar. Não, não é da... Não vem com aquilo lá, não. Não é da calcinha. Tem coisas que não pode falar, hein? A gente nadava lá na represa do Belísio Gomes, ali na Vida Brasília, com a Pompeu. Né? Quem é novo não conhece, mas nós conhecemos. Ali existia uma represa, naquele trevo. Onde é hoje aquela área que aquela minha rotatória, hoje. Aquela área é minha hoje. Pois é isso que eu ia falar. A gente descia a pé para ir nadar na represa. E de vez em quando a gente ia roubar jabuticaba naquela... Roubar não. A gente ia lá apenas para não deixar a jabuticaba cair, a gente ia lá pegar, senão caía pro chão, né? Só que o cara lá, o encarregado lá, saiu correndo atrás de nós. Ali do lado? Não, ali tinha pé de jabuticaba, ali onde é a Água Santa Maria, ali, nós pulamos a cerca, ele veio atrás de nós. Aí nós corremos. Aí você ficou com raiva e comprou a área toda hoje. Não, depois de tanto tempo, né? Aí brincadeira. Mas coincidência enorme, né? Mas você lembra, aquela época lá, quem não é jovem e não participou na época, o que o Nilson está colocando, quem é daquela época, lembra que aquilo era uma represa? Não tinha aquela avenida. Não. Ali a avenida que tem hoje a Brasília. Não, tinha avenida, não tinha Pompeu. Não tinha, era tudo represa, era tudo terra ali. Terra. Nós estamos falando isso o quê? 50 anos atrás, menos? Então, para você ver, Araçatuba não cresceu igual as outras, mas também não deu uma decolagem. Hoje você tem a Pompeu Toledo que está indo até na estrada, não é? Hoje você tem a própria Brasília que está... Terminal da Brasília, Tem também diversos condomínios e bairros que estão sumindo na cidade. Tem que olhar também o lado bom, né? Tem que olhar. Mas você acredita que ainda tem condições de fazer com que Araçatuba consiga dar aquele uau, aquele boom? Então, olha, parece que a gente está tendo sorte agora na área da política. O Dilador foi um bom prefeito. E veio esse menino agora, que eu estou botando muita fé nele. Zanata, né? O Lucas Zanata. O Lucas Zanata é menino jovem com muito boa intenção.
E talvez Araçatuba estava faltando isso aí. Nós tivemos aí um pessoal aí que antecedeu esse povo todo, fez muito pouco pela cidade. Quem sabe esse menino aí vai ser... não é tão menino também, né? É um garoto. Porque a nossa idade, ele é menino, né? Pois é. Jovem, um jovem. Isso é muito importante, né? É isso que você está tocando, um negócio interessante. Você vê que muitos jovens de Araçatuba vão para fora, como é o caso dele, né? Foi para o exterior, estudou e voltou para Araçatuba. Nem todos voltam, né? Exatamente. Não, mas tem muita gente que volta e volta com uma disposição muito grande, sabe? Isso é bom para a cidade. Lógico, lógico. Eu tô confiando no Lucas, viu? Eu acho que esse menino vai fazer uma boa administração. Agora, isso a gente pode esperar de você ainda vir para política? Você já não quer mesmo? Não. Mas você teve oportunidades boas, você seria fantástico. Pois com é. Isso, né? A dona Márcia mesmo que... A dona Márcia... Cortou. Como se lá em casa fosse diferente, né? Você sabe que Araçatuba é uma cidade que eu costumo dizer, eu cheguei do Líbano para cá, vim para cá, fomos morar aí, vivi assim minha vida inteira. E daqui que eu acabei tendo a oportunidade de sair. O que eu puder fazer, tanto que eu comprei de novo o SBT, porque quem que inaugurou o SBT aqui fui eu, com o Malu Neto, com o Barreto e com o Rezec. Aí acabei vendendo minha parte do SBT e acabou indo parar na mão de um pessoal, que ele é um pessoal muito bom, empresários bons, mas não tinha nada a ver com a cidade. Eu fiz de tudo quando eu soube que eles queriam passar para frente para trazer de volta. E tenho certeza que nós vamos fazer muita coisa por intermédio da TV, não só para Araçatuba, como para toda a região, são 220 e poucas cidades. A gente vai mexer com toda a região, com Rio Preto, Prudente, região toda. Vamos fazer muitas coisas, vamos reviver, fazer com que a TV passe a ser ativa na cidade. Além disso aí, eu tenho certeza absoluta que na próxima eleição você vai ser o candidato de Araçatuba a prefeito? Nós precisamos de você. O prefeito, se ele fizer um bom trabalho, a gente pode apoiar, pode ajudar. E você pode ter mil maneiras de ajudar sem estar diretamente. Você é novo ainda, não é? Mais ou menos, né, então, tem tempo ainda para você ser prefeito da cidade. Não, vamos apoiar o prefeito. Vamos ajudar. Não, esse aí vai ter todo o nosso apoio. Ele é novo, está com disposição, com vontade. Se de fato conseguir erguer, a gente pode ajudar muito. E ele está com muita disposição. Eu vejo como ele está se movimentando, inclusive em São Paulo, junto ao governador, junto a todo mundo. Eu realmente posso dizer que também estou satisfeito com a ação dele, sabe? Tomara, de fato, que Araçatuba consiga dessa vez decolar. Mas olha bem, você, telespectador, não... cara, para de ser chato. Tem um cara ali que fica de minuto, faltou um minuto. Já virou global de pouco que você veio para cá, tá ligado? Lá em Ribeirão, você nem tinha um cara, vem aqui, acha que, né? Fica aí, que é o dono da TV. Para com isso, rapaz. Falta um minuto, 2 minutos. Vamos ficar quanto tempo eu quiser bater no papo com o Milson? Pronto. Não vem perturbar não, né, Milson? Tão gostoso, pô, rever os amigos, pô. Não é, Milson? Não, eu fico feliz em estar aqui batendo esse papo com você. É uma oportunidade única que eu nunca tive antes. E nem sou merecedor Claro que é. Você foi entrevista. O primeiro que eu escolhi. Eu tive sorte de ter sido amigo seu na infância, pô. Não, teve sorte não. Nós somos, isso não é sorte, isso é ligação. Isso daí em árabe chama-se maktub, está escrito. Putz, nome feio. Nome bonito, vai por mim. Milson, muito obrigado, viu? Obrigado você. Obrigado por você ter vindo, parabéns, eu espero que você continue. É que dá para numerar o tanto que você já trabalhou por essa cidade e continua. Continuamos. Não só naquela época, eu sei que você tem diversos negócios, tá colocando toda a família, o filho todo. Tá aí. A paixão e o amor que você tem por essa cidade fez, além da nossa amizade, fez com que você fizesse ter o prazer de ter feito essa entrevista com você. Fiquei posso agradecido. Mostrar a dona Márcia ali, não? Vamos mostrar. Você tem condições de virar essa câmera? Mostrar a dona Márcia? Vira lá. Mostra a dona Márcia ali, ó. Olha que coisa bacana, ó. Olha ali, ó. Olha lá, dona Márcia. Márcia, é um prazer te ver, viu? Obrigado por você estar aqui conosco. Adorei ouvir essa entrevista que você fez com o Wilson. Tenho certeza que ele está muito contente. Estou feliz. Muito feliz por isso aí. Obrigado pela presença de vocês, viu? Um beijo a vocês. Daqui a pouco nós voltamos com mais 2 entrevistados. Até daqui a pouco.
Sabe o que eu gosto de TV desse tipo, né? SBT, Band, Record que a gente tem. Lá é que fica todo mundo aqui, olha aqui, veja aqui, falta 30 segundos. Gente, eu sou bagunçado essas coisas. A gente faz um programa desse em Ribeirão, que é a Hernandes, era o mentoria, não tem essa coisa. Agora tem que aguentar o Tanielson como produtor, ele de doer, né? É isso, né? Gente, é o seguinte, esse programa ele vai ser descontraído sempre, não vai ser aquelas coisas chatas, travadas. Nós vamos conversar, bater papo e quem sabe faz ao vivo. E nada melhor que ter dois profissionais aqui que são meus amigos, também de Araçatuba. Você é de Araçatuba, Serelé? Nascido aqui. Você vê que nem tudo é perfeito na cidade. Jardim Guanabara, coitado, onde fica a Marmoraria La Luz. Também não. 40 anos aqui. 40 anos. Mas é cidadão? Sou cidadão, eu sou mirandopolense. Você é de Mirandópolis? Mirandópolis. Tá bom, nós vamos bater um papo aqui, gente. A ideia nesse programa é exatamente ser diferente, não é? Não aquelas entrevistas travadas, chatas. Vamos bater papo e vamos convidar pessoas ligadas às cidades que integram a nossa região, não é? Naturalmente não vai dar para as 220 cidades, senão tem que fazer 220 meses de programa. Espero viver até lá. Você sabe o que eu lembrei agora, Hernandes? Daquela... Bom, primeiro te apresentar, né? Serelepe, o Chapa Quente, está aqui comigo. Que alegria. Seja bem-vindo. Daqui a pouco eu quero saber quem foi o louco que te colocou na comunicação. Acho que eu já sei quem é. Acho que vai sobrar, hein? Também. Você, né? Vai sobrar pra mim. Cara. E o Hernandes? O Hernandes está aqui há 40 anos. 40 anos. Parece que eu conheço o Hernandes mais que 40 anos, né, Hernandes? Verdade. Nós somos... Então qual é a ideia desse programa? Eu pedi para fazer esse programa uma vez por mês, porque realmente gostaria de fazer toda semana, todo dia. Mas eu viajo muito, tem muitas... e não quero ficar furando. Eu gosto de fazer ao vivo, porque ao vivo é muito mais descontraído, é muito mais legal, é bater papo. E vamos convidar não só pessoas de Araçatuba, apesar da TV ela ser de Araçatuba, mas é o Roberto Carlos. Viu? Olha, Deixa ele... atende o rei. Não vou atender Atende ao vivo. Eu prefiro bater o papo com vocês Viva dois. voz. Nós vamos procurar trazer de toda a região, trazer pessoas que fazem assim alguma coisa de destaque na cidade que fizeram. Cada cidade naturalmente tem aquelas pessoas que são apaixonadas pela cidade, pela região, que eles fizeram tudo. E na comunicação, aqui em Araçatuba, né, depois a ideia do próximo programa, Hernandes, é fazer assim, fazer um daqui, um de Rio Preto, um de Prudente, Penápolis, Pereira Barreto, uma média, meu irmão, uma média lá, Pereira Barreto. Andradina, que está próximo ali. Andradina, toda a região, são quantas cidades? 202. 202? 202. São 202, não importa o tamanho da cidade, todas as cidades deverão ser respeitadas pelo que elas são e que poderão ser ainda, não é? Exato. Eu via, Hernandes, eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade chamada Luiz Eduardo. Você já conheceu? Luiz Eduardo, não. É lá na Bahia. Na Bahia. É uma coisa incrível. Disseram para mim que era um posto de gasolina. 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, você vai lá, mas é uma cidade fantástica, é uma cidade que explodiu. Tem tudo que é marca internacional, nacional, mercado, tem BID, não sei, tudo. Pensa num negócio que explodiu em 10 anos. Aquela cidade, por causa do agronegócio. Ali que tem soja, que está explodindo. Isso faz com que a cidade, a gente fica reclamando. Porque que Araçatuba, Rio Preto. E o próprio Milson falava que muita gente sai daqui para ir comprar em outros lugares. Agora, Araçatuba, não sei se você se recorda, ela começou aqui, o agronegócio, né? Na Praça do Boi, não foi? Se você hoje, a cotação do boi, da arroba do boi, saía da Praça Rui Barbosa. Exatamente. Era ali. Então não tem tudo isso que nós temos hoje de tecnologia, naquela época não existia nada disso, mas 4, 5, 6 pessoas, sei lá, acho que o máximo, pelo menos é o que contam, é que decidiam o que era para ser o valor da arroba do boi. Olha que coisa E aí ia pro mundo. Ia pro mundo. Tião Maia era daqui, foi daqui. Sim, que ele foi parar para a Austrália. Exato. Exatamente. Então, Araçatuba tem a tua história, tem o teu... tem a sua história. Tem a tua participação nesse agronegócio que está explodindo no Brasil, agropecuária, agronegócio, agropecuária. Então as pessoas que moram aqui, os jovens principalmente, não têm noção
do Como que é foi se a destacou? cidade Por dessa que eu forma. saí de Beirute e vim parar em Araçatuba? Exato. Era exato. muito conhecido, né? E a cidade evoluiu. Eu, quando cheguei em Araçatuba, a cidade tinha 90 mil habitantes. Não beirava 90 mil. Foi em 1985. Então, você imagina, hoje nós já estamos com mais de 200 mil habitantes. A nossa região cresceu. E nós temos uma grande, talvez isso seja o melhor, né, de tudo, a união das duas cidades, Araçatuba e Birigui, porque Araçatuba e Birigui hoje dá uma cidade de quase 350 mil habitantes. Que coisa bacana, Então, isso né? é bacana. Duas cidades. Então, duas cidades do oeste do estado de São Paulo, ou do noroeste, como queira, são duas cidades que se juntando dá Você 350 sabe mil. que eu comentava agora há pouco, e continuo comentando, e vou comentar em todos os meus programas, da necessidade de termos mais representatividade de políticos, não só em Araçatuba, como de toda a região, para que a gente possa poder exigir, não é? Que a região, quando digo, não é só Araçatuba. Se você une Rio Preto, Araçatuba e Prudente, você tem 1/3 do estado de São Paulo hoje. Precisa ser respeitado essas cidades. Elas são muito importantes para o estado de São Paulo, não é? Exato. Então, não tem essa de vir aqui, vir para lá, não pode ter rivalidade, pelo contrário, uma tem que puxar a outra. Exato. Não é isso? Na verdade, você vive isso lá em São José dos Campos. Né? Exatamente. A região do Vale. A região do Vale, por que a região do Vale é tudo que ela é hoje? Porque todo mundo desceu do pedestal. Falou, não, eu preciso do fulano, cicrano e beltrano. E nós vamos nos unir. Aí é deputado federal, é deputado estadual, é vice-governador. Quer dizer, tudo saiu dali. Por que não pode sair daqui? Também pode sair. E vai sair. E vai sair. Vai sair, pode ser. Agora vamos falar um pouco de vocês dois. Por que eu convidei vocês aqui? Vocês são referência em comunicação em Araçatuba, não é? Tem o chapa quente e tem o chapa mais ou menos. Vai indo, morna, né, Ernesto? Né, Nelson, morna. Fala pra mim. Deixa eu ver que o produtor fala morna, tá bom? Tá? Legal. Melhor narrador de futebol, o Hernandes. Não, mas pera um pouquinho só. Quem entrevista aqui sou eu. O senhor está aqui para ouvir. Eu não vai agora fazer graça aqui. Senão daqui a pouco você sai falando mal todo mundo. Aí, mas não. Eu quero saber o seguinte: como é que esse cara começou em comunicação, Hernandes? Você sabe que o Marquinhos foi uma grata revelação, né? Porque o Marquinhos, quando chegou para trabalhar comigo, isso já faz 300 anos. Década de 90. Década de 90 e tal. Chegou meio tímido, mas eu percebi que ele tinha potencial. Falei, esse menino tem potencial. Foi isso? 90, né? 90, 91, A Aia 92. tinha já saído daquela fase boa de Série A1 e tinha dado então, aquela parada. Depois foi A2, A3. Você então, começou um pouco com mais. esporte? 2000, Você começou com esporte, No Será? esporte. Ele começou fazendo vôlei, né? Eu conheci o Hernandes porque eu vendi uma propaganda que eu ouvia ele no rádio. É mesmo? Eu ouvia ele narrando a Aia, e só que ele nem sabia quem era o Serelepe, eu sabia quem era ele. E eu entregava peças na Chevrocar do Ney Giron. Sim. E um cara... Do Ney Ney Giron. Giron. O cara queria fazer um bacana. anúncio com ele. E eu cheguei lá e falei, o cara quer fazer, quanto que será que o Hernandes cobra? O cara ligou pra ele e eu vendi, eu não sabia que tinha Você ganhou comissão. comissão? Ele não? ganhou Ganhei. comissão também. Ah, coisa boa, tá bom. Você viu que eu pago Só que aí comissão. na hora que eu fiquei sabendo que tinha comissão, que eu vendi mais que todo mundo lá Sério? naquele negócio. E depois ele me deu oportunidade pra falar, me ensinou muito, narrar jogo, né? O segredo pra uma boa transmissão. Você começou então narrando esportes. Falando de esportes, né? Esportes amador. E eles ficavam lá com a Aia, que era o profissional. Agora, Hernandes, o que te levou, quando você chegou para Araçatuba, você já começou em esporte? O que Sim, te não, trouxe essa atração? não, eu sou Fala um pouquinho do como é eu que sou foi. narrador esportivo há muitos anos, né? Fiquei no meio mais de 35 Você anos. teve a oportunidade de ir para grandes locais? Olha, eu fui convidado por todas as emissoras de São Paulo. Todas, Todas. sem exceção. Todas. Meu amigo Roberto Giocum porque queria me levar na época para a Record. Eu tive o convite da Record, depois eu tive da Jovem Pan, com Estevão Sangirati, da Jovem Pan. E trabalhei em Marília, com o Dirceu Maravilha, em Marília, Osmar. Eu sou de Adamante. Osmar? Osmar Santos. Tem uma história Você trabalhou legal. com ele? Não cheguei a trabalhar com o Osmar, mas onde o Osmar passou. E eu passei, que era Marília. O Osmar saiu de Marília e foi embora para São Paulo, e aí se tornou, hoje é um grande amigo, meu amigo há muitos anos. Quando Tá o Osmar bem. sofreu Problema um de acidente, voz. Onde foi o acidente dele? O acidente dele foi em, acho que
Guarantã, Vinha né? vindo pra Vinha Birigui. vindo para Pra encontrar ele vinha o para Hernandes. Birigui para encontrar comigo. E abriu uma empresa, Abriu uma, a né? Birivel tinha aqui, que era uma empresa de carro, da Volkswagen, e ele falou, Hernandes, estou indo aí, era véspera de Natal, isso aconteceu no dia 22 de dezembro de 1994, eu acredito que foi 22 de dezembro de 94. Falou, estou indo porque eu quero te dar um abraço e mais do que isso, eu tinha vendido o placar do futebol para ele porque o time tinha subido. Aí subiu. Ele falou, não, o placar é meu. O placar é Birivel, Hernandes. Eu quero que você faça, o placar é meu, já está feito. Aí nós combinamos e tal, fizemos uma festa. E ele veio para conhecer o senhor Nelson Colaferro. Ele falou, olha, eu quero chegar lá, eu não quero ser concorrente. E o Nelson Colaferro tinha a empresa Que aqui. coisa boa, seu Nelson Colaferro. Seu Nelson Colaferro. É uma Isso. boa lembrança, né? Sim. Chamar o Nelsinho um dia para vir aqui Nelsinho no pra programa. falar um pouco. O Nelsinho está morando hoje em Ribeirão Preto, né? Isso, tá E em que, Ribeirão. que história interessante. Aqui tem muita história essa cidade, né? E aí o Osmar Como falou... o Nilson, o Laluce, né? Funerário, depois ele se destacou. Quer dizer, eu gostaria de começar a trazer gente, como eu disse, de toda a região, nas 220 cidades, se possível. Quem quiser mandar a história para cá, faz entrevista, é uma vez aí. por mês. A gente pretende fazer 2, 3 pessoas ao mesmo tempo, se for possível, um daqui, outro de locais, para poder dar destaque. Falem com o nosso produtor, o Taniel. Ninguém merece um Taniel como produtor, eu jogo a toalha, né? Mas conta um pouco. Aí, o que nós fizemos? Naquele dia ele falou, ó, eu tô chegando, eu vou fazer um churrasco aqui, você vem, participa do churrasco em Birigui, e eu vou trazer talvez o Odinei e tal, mas ele não trouxe o Odinei, ele veio sozinho. E aí um caminhão desgovernado não, um caminhão na pista, não na tá? pista, o caminhão ultrapassou a rodovia, e aí o Osmar vinha vindo, acho que com a Mercedes, e bateu, infelizmente ele perdeu muita massa e tal, encefálica, Ô, e aí Tanelson, a só um situação minuto. complicou. Eu olho o horário aqui, ele tá 11h41, esse, é isso? E vamos até que hora? Até 45, 19h31 agora. 19h31, nós vamos até 19h45. Oh, tá tem bom, tempo, então tem tá tempo pra gostoso. gente conversar bastante. E aí, só para completar a história, o Osmar não chegou, 5 horas da manhã, o Rister, eu acho que você lembra do Rister. Lembro do Trabalhava Rister. comigo, o Rister me ligou, 5 horas da manhã, falou, rapaz, o Osmar morreu. Falei, o quê? Tô esperando o Osmar, pô. Ele vai chegar lá para umas 10 horas, eu vou para Birigui. Não, ele bateu o carro e morreu. A primeira notícia foi que o Osmar que ele tinha morrido. E não foi verdade, graças a Deus ele está vivo, né? Hoje ele faz quadro. Acho que a equipe ele da Rádio Globo ainda chama Osmar Santos? A equipe da Globo até hoje. né? Mas fala mais um pouquinho de esporte. Você Aí eu comecei, veio para vim para Araçatuba. Você mas era eu de já- Mirandópolis? Não, era de Mirandópolis, mas eu narrei muito tempo em Fernandópolis. Eu fiquei 5 anos narrando futebol em Fernandópolis? Fernandópolis. É por isso que você tem rádio lá? Sim. Você também tá que nem eu, né? As Onde locais que a tem? gente passa. A gente fala onde você tem rádio. Você tem em Fernandópolis. Não é Fernandópolis, minha é Jales. Não, mas me fala quais são suas rádios. Jales, Tupã. Não, vamos. Jales, Tupã, Ele não quer Araçatuba. falar. Tupã, o que mais? Ilha Solteira. Pera, vai devagar. Jales, Tupã, Ilha Solteira. Ilha Solteira, Rio Preto. Rio Preto, Araçatuba, Araçatuba, Birigui. Birigui. Cidade de 6 nossas cidades. seis E cidades. você começou trabalhando na Comecei trabalhando na rádio. Eu era o locutor, eu era o narrador esportivo da rádio. Mas só que nessa época eu estava narrando, modéstia à parte, muito bem. Então eu fui para Rio Preto, trabalhei 2 anos em Rio Preto, na rádio, em 2 emissoras de rádio lá, que era como se fosse Nova Brasil, mas não é Brasil Central, não me lembro o nome. E trabalhei em 2 emissoras lá. E trabalhei também na Dirceu e na Clube de Marília. Sei. Que são... E aí, de onde que apareceu o Serelepe? O Serelepe apareceu do Ney Giron. Nesse caso, depois, como é que foi a sua sequência, Serelepe? Fala um pouquinho da sua Não, história. eu vivia no meio do esporte amador. Sempre E aí- amador. Amador. Futebol minicampo, sabia tudo porque eu vivia lá. E eu conheci o Hernandes justamente por esse, entre aspas, acidente de o cara pedir. E o Hernandes me ouviu um dia na rádio, que era dele, mas ele tinha 2 sócios, que era o João Cardoso e o Nivaldo Kessa. Ainda são sócios. Então, Que é a Rádio Kessa e Cultura, quem que mais? agora é a Rádio... E o João Cardoso. Mas você não tinha um sócio na rádio Milson? Não, é o cunhado dele que é sócio Não, dele. não, né? não. Ah, você lembra, você está falando do Milton, né? Não, acho mas, que- não, mas o Milton não era, ele era o gerente. Não, daquela rádio que você comprou. Qual rádio que você comprou aqui em Araçatuba?
Aqui Cultura nós temos FM. a Cultura FM, Não, que é a antes, Viva FM que é hoje. a FM. E qual Ah, que é mais? difusora, a Band FM hoje, que era Que é difusora. difusora. Quem que era a difusora? Não, difusora é minha e do Orlando. Mas quem que era antes? Quem vendeu Era o pra Milson Duarte. Wilson Duarte. Wilson Então não Duarte. tô tão A errado. avó da Não, Denise. você tá Pera certo. aí, então não tô tão errado. É a avó da Denise, que trabalha com a gente. Você trabalha na Rádio Cultura com a gente, minha amiga. O Wilson era maravilhoso. Eu Ele lembro era, muito ele era o dele. diretor da rádio. Quando eu cheguei, ele era o diretor da rádio. Não era o dono? Não era. Quem o dono. que era a rádio? Ele era o diretor, a rádio era do senhor de Três Lagoas, não lembro mais o nome. Não Era lembro o rádio nome. difusora. Era isso? rádio difusora, ele era E essa agora turma. ela continua. Hoje é Band FM, mas a razão social ainda é a mesma. Ô, Chaim, o difusora. Hernandes, ele é sócio até hoje do Nivaldo e do João Cardoso. Era Eu na tenho Cultura. difusora em Ribeirão, sabe disso? Sei né? disso. Difusora. Difusora, que é Viu? o nome mais bonito de rádio. É ou não é? A Difusora é paixão um nome dele, lindo. porque ele era Minha dono da paixão. difusora, que hoje é a Band, e tinha a Viva, era a Viva, que era a Que era a Cultura. Cultura, M. que era a E eu Cultura. fui falar na Cultura, ele me ouviu e falou, não, vem pra difusora. Aí eu fui, e ele, os sócios dele não gostaram muito, não, mas vivi muito tempo com ele narrando vôlei. Você vê, a culpa é minha. Aqui, você patrocinou o Vôlei Futuro Não, não aqui? lembro. Patrocinou. Não vem, patrocinou? não. Chaim. Não vem me pôr na fria, não. Chaim Eu na reta patrocinei. final. Ah, sim, patrocinou sim. Entrei no Patrocinou. finalzinho, deu um É. apoio na final. Você Patrocinou. Aliás, tem umas coisas engraçadas futuro, aqui, né? O Aya, que deu aquele destaque, parece que está voltando agora, né? O Aya está voltando, nós estamos acompanhando aqui no SBT, na TH mais SBT Esportes. Ele vai virar SAF? Como é que tá isso aí? Alguém sabe a situação? Não. Não, a Tem um situação da AIA é presidente, muito complicada, Chaim. Mas, Como é que é a situação do Aya? pelo menos hoje está tocando. O time Cara, é a hora de participou. aproveitar, dar um O time foi bem. o time Mas foi é a hora muito bem. boa para eles fazer, de repente, o um problema- investidor, o problema um é que não SAF, pode. alguma Seria, CNPJ seria que o investidor viesse, seria uma maravilha. Mas vem cá, e como é que tá a Mas- situação financeira? Como é? Eu não sei Eu na tive federa- umas vezes ensaiando em ajudar, mas você me assustou às vezes que eu quis. Não, porque Não, Chaim, as na Federação ações, Paulista o de problema Futebol, são as ações. trabalhistas, essas coisas todas, ela tem assustado mesmo quem quer investir. Eu não sei como está hoje, de repente isso se caducou, se não caducou, isso eu não sei. Independente de caducar ou não caducar, eu acho que você vê o investidor, ele pode. Eu acho que não tem que caducar. Aquelas pessoas que trabalharam e tinham direito tem que receber. Pô. Eu não sei como é que está essa situação na Federação, Não sabe. mas eles estão tocando. Estão tocando. E tá indo bem? E o time foi bem o ano passado, esse ano. Esse ano agora como é foi que tá? terceiro. foi bem, nós ficamos em terceiro Foi em lugar. terceiro lugar, na Série E o que A4. nós Série temos A4. agora, além do AIA que pode subir? O que nós temos de esporte de destaque na cidade? Não, aí são as equipes mesmo da Secretaria de Esportes, né? Que seria... Mas em competição, vai, a Paulista, né? Nós não temos ninguém. Vamos falar não um tem. pouco da região, Rio Preto e Prudente. Quais são as cidades que destacam o esporte hoje? Só Mirassol com o futebol, que é a primeira divisão e Mirassol campeonato é um fenômeno, brasileiro, um Chaim. fenômeno. Mirassol é um fenômeno. E por quê? Pela estrutura que tem, uma estrutura bem cuidada, então eles fazem de forma que tem muita gente que tem que ir lá para aprender. Para fazer o que eles fizeram, porque hoje eles estão na primeira divisão do Paulista e estão no Campeonato Brasileiro, inclusive gastaram 10 milhões no jogando agora com o Red Bull Bragantino. Gastou Então, 10 milhões com o estádio. pois é. Estádio, Agora coisa gastou linda. quem? Quem gastou? A cidade? clube. O clube? O clube, Lá é SAF? O que é? Lá tem investimento Seria, externo? né? Como é que é? Eu não vou dizer que é uma SAF, porque eu não sei se isso está homologado, mas que é parecido, é. Eles têm Ou seja, é um profissionalismo onde a cidade participa e participa, acompanha, é isso? acompanha Transformou a cidade. transformou a cidade. Novo Horizonte. Novo Horizonte Novo Horizontino também, né? que está bem. Né? É uma- Mirassol disputando o Campeonato E o Brasileiro. Mirassol disputando o E Campeonato em Brasileiro. termos de, Inédito, né? de outros esportes, vôlei, basquete, Não, nada? eu acho que a nossa região, infelizmente, Então. é ruim falar isso, mas nós E o que dá pra gente... temos ninguém competindo. Você acha que não deveria, eu sempre falei até batendo papo, essa união entre essa região, integração não só em esporte, poder fazer com que essa nossa região seja respeitada. Quando eu falo nossa região, estou falando de 202 cidades, porque a gente vive isso, respira isso. O que pode ser feito, não é? Com que isso aconteça, na tua opinião? Olha, basta você ter bons investimentos. No esporte, infelizmente, a gente tem que entender, vou falar uma coisa aqui que não é muito legal, mas tenho que falar. Tem muita gente que não é do meio que está no esporte e que, às vezes, do esporte quer levar vantagem.
Ou o camarada quer levar vantagem política, ele quer se tornar conhecido, ele quer depois ter um cargo maior, ir para prefeito, para vereador, sei lá o quê. Isso tudo... Mas se ele fizer alguma coisa pelo esporte, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não importa a cor do gato, que ele come o rato, né? O ruim é que às vezes ele pega sem condições nenhuma. E não abre espaço. E o espaço tem que ser aberto para aqueles empresários que de repente falam, não, nós vamos viver do futebol aqui como o Mirassol faz, para você produzir jogadores, você vender esses jogadores, você ter esse dinheiro. Mas perceba que essa participação no esporte, através de empresas, elas são cíclicas. Olha aqui o basquete, nós tivemos o Proálcool, depois veio o Unimed, aqui nós tivemos o Vôlei Futuro, que era da empresa Reunidas. Muito legal, e passa. Vôlei Futuro foi... Olha, modéstia à parte, foi uma sementinha minha. Eu que plantei como secretário de esportes junto. Na época você era secretário de esportes? Eu era secretário de esportes, fiquei 4 anos. Eu lembro, eu vi 2 vezes. Aliás, eu vi um monte de vezes, você tem razão, eu participei. Do Vôlei Futuro. Eu fiquei 11 anos transmitindo vôlei pelo rádio. Eu conheci o Brasil viajando por causa do Vôlei Futuro de Araçatuba. Estava assistindo esse final de semana a final da Superliga, tanto a feminina que foi no feriado como a outra. E você vê que aqueles jogadores, o Lucão que jogou aqui. Sim, Paula Pequeno. Por que saiu do esporte e vem aqui para ser briguento na rádio, hein? O que aconteceu, hein, Hernandes? Devia ter ficado no esporte. Eu acho, pô. Também vamos chamar o Nivaldo, vai voltar para você, viu? É ou não é? Vai ficar com ele. Vai ficar com o Nivaldo, não adianta ele reclamar, não é isso? Aí não deixa. Mas você sabe que essa sementinha foi eu que plantei, junto com o Basílio, da Reunidas, você sabe. E nós montamos o primeiro ano, o segundo ano. No terceiro ano ele falou, escuta, eu posso mexer no ginásio de esportes? Eu posso? Pode. Foi coisa linda. Mas pode. Nós vamos fazer de tudo aqui. Não tem problema nenhum. E vamos fazer mesmo. E ele transformou o ginásio de esportes, colocou o Vôlei Futuro e nós tivemos aqui os principais jogadores de vôlei do Brasil. Olha, você lembra, eu estava lembrando agora daqueles jogos regionais das escolas que faziam. Sim. Você está lembrando que eu trouxe o Aurélio aqui, eu trouxe no basquete, que era escola contra escola, lembra que eu fazia pelo Objetivo na época? Sim. Trouxe o Guerrinha, o Tom Zé na época, o Aurélio, um monte de todo. Por que não volta a pensar nisso? Prefeito, olha uma boa oportunidade aí. Nessa época nós fizemos muita coisa no esporte, poderia voltar a envolver a cidade nisso. Eu vou só dar uma dica aqui, vai ficar para outro programa, lógico. Vamos fazer. Mas você teria que um dia contar a sua história com a vinda do Zé Ramalho aqui. Não, nem pelo amor do santo Deus. Essa não dá. Essa você encerrou a carreira. O Dr. Guido ainda é vivo? Eu acredito que não mais. Dr. Guido naquela vez, se não fosse o Dr. Guido moderno... Ídolo do Hernandes. Não tinha show naquela época. Um dia, vamos voltar aqui para contar essa história. Muito louca, muito louca. O cara tava louco, não queria fazer o show, queria ir embora. Dr. Guido, o cara vai embora, vai arrebentar. Ele foi lá e fez o cara parar e vir dar show. O cara ia lá na frente, cantava uma música e voltava lá para brigar comigo. Eu ia lá brigar comigo. Nunca mais eu fiz show depois daquela... Lembra da Gal? Encerrou a sua carreira. Lembra Gal Tropical? Lembra Gal. Nossa Senhora. Ficou... Quantos cabia dentro do ginásio esporte? 3.000 pessoas? 2.500 pessoas. Tinha 2.500 lá dentro, tinha 3.000 lá fora. Que o que falsificaram de convite. De convite foi muito louco. Mas aí nós fala mais um pouco, acho que você tá no final, que é aquele chato do... Já deu? Vai faltando um minuto. Termina aí então, agradece aí. Não, mas agradecer a você, obrigado pelo convite. Eu gosto de programa assim. É isso aí, não tem pauta, não tem nada, é pra gente falar. Porque pauta somos nós. Mas nós vamos voltar a bater uns papos, tá? Vamos sim. Obrigado, Chay, pelo convite. Obrigado por você ter vindo, parabéns pelo trabalho maravilhoso que você faz pela cidade, por intermédio de esporte, vice-prefeito, vereador, você foi muita coisa que ajudou muito a cidade. Obrigado. O Serelepe também. Obrigado, meu Parabéns querido. Aí pelo teu trabalho, espero que você fique um pouquinho... Obrigado, eu zerei a vida hoje aqui ao lado de vocês dois. Como referência pra mim, que me ensinou a narrar, falar, e você que me dá as oportunidades que você sabe. Perdoe minha emoção. Você vê que nem tudo, tem louco pra tudo, né? A você, telespectador, meu muito obrigado. Vamos continuar aqui com o especial do mês. Se começar a ficar animado do jeito que tá, a gente pode fazer quinzenal e quem sabe até semanal. Isso se o meu produtor deixar. Muito obrigado e até o próximo programa. Um abraço a todos. Valeu.